Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Estamos aí começando mais um culto abençoado nessa manhã de domingo, né? Primeiro domingo do mês de setembro. Daqui a pouquinho chega a primavera, chega o calorzão, né? E encaminhamos aí para o último trimestre, né, do mês de 2020, que passou, está passando voando. Como que você está, meu irmão, minha irmã? Estamos aí com muita saudade de vocês, esperando, né, o momento do retorno. Existe hoje, né, uma confusão tremenda a respeito do que está podendo, o que não está podendo e da forma que estão retornando, né, as atividades sociais, religiosas, estudantis e por aí vai, né? Então nós estamos aí aguardando, como foi pregado domingo passado, né? Estamos aguardando em Deus e debaixo da ordem e da direção do Senhor. Espero que você tenha passado aí uma semana maravilhosa, abençoada com a sua família, amém, amados? E eu desejo hoje um domingo maravilhoso e abençoado para você, amém? Espero que você tenha se preparado também para receber a palavra desta manhã, amém, amados? Não trate um culto online de forma displicente e relaxada. Trate um culto online como um culto a Deus, do mesmo jeito que você presta esse mesmo culto a Deus lá no templo. Amém, amados? Quando começamos esse trabalho dos cultos online, eu disse que não era bom, né, que as pessoas levassem esse trabalho de uma forma displicente e relaxada. Tem gente que coloca uma bacia de pipoca na barriga e fica assistindo o culto. Não é assim que você faz dentro da igreja, não é verdade? Então, meu irmão, eu convido você a ter reverência a esse momento também, porque eu tenho para te dizer o seguinte: é um momento de Deus, o culto é para Deus, a palavra foi inspirada por Deus, não tem nada de homens nessa história toda. Então é um momento entre você e Deus. Então deguste, saboreie, se alimente de tudo aquilo que Deus tem para fazer e tem para falar e tem para te entregar nessa manhã de domingo. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lembrar você e agradecer, né? Primeiro vamos aqui, eu tenho alguns pontos aqui que eu queria falar nessa manhã. E trata-se de, a primeira coisa é agradecer a você, meu irmão e minha irmã, que tem nos ajudado com os alimentos. Nós temos aí alcançado muitas famílias e temos sido portadores, né, desta bênção para essas famílias, levando o alimento, levando cestas básicas. Nós temos algumas pessoas que são pessoas maravilhosas, pessoas abençoadoras na nossa igreja, amém? Por esse momento, por essa fase, por essa estação que o mundo passou, não deixou de ser um abençoador. Por isso eu vejo nessas pessoas, nos seus lares, no trabalho, né, Deus prosperando e abençoando, e não é diferente com aqueles que trazem o alimento. Né? Tivemos agora quinta-feira passada na nossa igreja, recebemos ali mais alimentos, né? E pudemos aí montar, pastor, ela está à frente desse trabalho da ação social, e pudemos aí distribuir, pudemos aí ajudar outras famílias que precisam. Então Deus abençoe muito a tua vida e não deixe de participar, amém? Não deixe de fazer parte dessa obra maravilhosa que é, né, da ação social. Toda igreja séria, eu acho que ela tem um departamento social, e a nossa igreja não é diferente. Tanto é que a nossa igreja, ela encabeçou um trabalho social na cidade de Jundiaí por 11 anos com moradores de rua. Amém? E foi muito edificante, foi muito bom, né? E hoje não é diferente. Hoje nós queremos ajudar aqueles que precisam, e a gente precisa da sua ajuda e da sua contribuição, né? Trazendo alimentos para que a gente possa assim fazer e preparar cestas básicas. Amém? Primeiro recadinho é esse aí. O segundo é o seguinte: domingo que vem, prepare a ceia.
Prepare a ceia que nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor no mês de setembro. Glória a Deus! Mais uma vez estaremos juntos, participando do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você é o meu convidado a sentar à mesa, com a nossa igreja toda preparada, para nós celebrarmos esse momento da vida, da morte, mas sobretudo da ressurreição do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Amém, queridos? Outra coisa que eu quero lembrar, o pessoal está sempre dando um puxão de orelha: pastor, fala do Espaço Kids, fala do trabalho do Kids, Fala que depois do culto já vai ter um trabalho com as crianças, Então, meu irmão, depois do culto vai ter um trabalho com as crianças, Depois do culto terá um vídeo ali aonde, os nossos jovens têm preparado de forma maravilhosa, carinhosa, respeitosa, respeitando as nossas crianças, E eu tenho visto aí, o empenho, o desejo, a vontade de que essas vidas, que esses pequeninos sejam edificados também. Então, depois do culto, não desliga a sua televisão, não desliga seu computador. Você que tem criança, chama, faz ali um momento, fala assim: agora é com vocês. Depois, papai e mamãe vai querer saber o que a tia ministrou. Então, você senta com eles ali. Eu sei que vai estar perto da hora do almoço, mas você senta ali um pouquinho, sai pouco tempo, meu irmão, e participa desse momento com a sua criança, com o seu pequeno. Tá bom, queridos? E você que não tem filho, pode participar também, pode assistir, pode dar o seu like, pode mandar sua mensagem, ajuda, isso incentiva aqueles que estão à frente desse trabalho. Amém? E o último recado que eu quero dar para você, meu irmão, minha irmã, é que você se inscreva no canal da Igreja Batista da Palavra, tanto no YouTube, como no Facebook. Eu creio que a maioria aí já se inscreveu, mas você também pode convidar outras pessoas a estar participando. Você pode rever as mensagens, as ministrações que nós tivemos em todo esse período de pandemia, através desses canais, o YouTube e do Facebook. Você pode comentar, você pode deixar sua mensagem e nós estaremos ali compartilhando com você, trocando mensagens com você. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero ler nesta manhã de domingo um salmo maravilhoso, mas eu quero ler um trecho que nos faz refletir sobre a nossa vida, sobre tudo que Deus tem feito sobre a vida daqueles que buscam a Deus. O salmo é o 113, é um salmo lindo, é um salmo curto, mas que nos fala muito e para mim representa demais. Amém, amados? Está escrito no Salmo 113. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no seu smartphone, onde você tiver, baixado aí no seu aplicativo a Bíblia Sagrada, você pode ler comigo. O Salmo 113 diz assim: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até o seu pôr do sol. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? E é aqui que eu quero começar a pensar com você, a refletir com você sobre esse salmo. Versículo 6, o qual se inclina, Deus se inclina para ver o que se passa, o que está acontecendo, tanto nos céus como na terra. E agora o versículo 7, esse vai para você, meu irmão, que muitas vezes se sente para baixo, desanimado. Você se sente, sua autoestima já está mais para baixo, já não é autoestima, é uma auto-baixa estima que você tem, uma baixa autoestima. E olha o que diz o versículo 7, Deus, quando eu estava preparando preparando para esse momento, para a abertura, Deus falou ao meu coração sobre esse versículo 7, que diz: porque Ele, Deus, Ele levanta do pó e do monturo, Ele levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado. Amém, amados? Em outras versões diz que Ele levanta do pó, o oprimido, e do monturo aquele que não tem vigor.
e faz assentar entre príncipes. Amém, amados? E faz o nome do Senhor assim ser glorificado. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Voltando ao verso 7. Ele levanta do pó aquele que não tem nenhum vigor. Levanta do pó o desvalido, em outras versões. E do monturo aquele que já não tem mais força. Meu irmão, se você serve a Deus, se você está na presença do Senhor, se você vem buscando a Deus, eu tenho uma palavra para te dizer. Deus, Ele tem muito a fazer ainda na sua vida. Quando nós olhamos para a nossa vida, para o nosso passado, e a gente não se dava o valor necessário, e as pessoas que nos oprimiam davam menos valor ainda, né? Subestimavam nossa capacidade, né? Nos humilhavam, né? E hoje você vê aonde Deus te colocou, né? Eu, quando olho para a minha vida lá atrás, as humilhações, a minha infância, a minha adolescência, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivi, e depois como Deus, né, nos reergueu, como Deus nos levantou e nos fez assentar entre príncipes, né? Tivemos condições maravilhosas, tivemos situações maravilhosas, pudemos viver momentos gloriosos depois que nós conhecemos a Cristo. Amém, amados? Então, se firme com Deus, porque por mais que você tenha sofrido, por mais que tenha sido dolorido, por mais que você tenha sido abatido no passado, meu irmão, Deus, Ele vai te levantar, como Ele já tem levantado muitas pessoas, né? Olha para a tua vida, aquilo que você era e da onde Deus te tirou e aonde Deus tem colocado você. Amém, amados? Porque Ele levanta do pó o desvalido e do monturo aquele que não tem nenhum vigor e faz sentar entre os príncipes. Sabe, o sentar entre os príncipes, sabe o que quer dizer? Ele honra aquele que o serve, aquele que o ama. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar, né? E daqui a pouquinho vem o louvor, né? Vem o louvor e nós estaremos logo em seguida trazendo uma palavra abençoada da parte de Deus para a sua vida e para o seu coração. Senhor Deus e Pai, nesta manhã colocamos a nossa vida diante do Senhor. A tua igreja está reunida, Pai. Espiritualmente está reunida, está forte, está vibrante, está atenta, Pai amado, a todos os movimentos da terra, mas crendo único e exclusivamente em Ti. Abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoa teus servos. Abençoa, Senhor Deus querido, aquele que está cansado, aquele que está desanimado, aquele que está abatido, aquele que está caído, aquele que precisa de força. Meu Senhor e meu Deus, que nesta manhã o Senhor possa falar poderosamente ao coração de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Antes eu quero lembrar, eu quero agradecer você que tem contribuído com a obra do Senhor. Está passando os dados bancários aí da nossa igreja, amém? E você pode fazer o seu depósito do seu dízimo e a sua oferta, que tem sido de suma importância para a nossa igreja continuar viva, firme e forte nesse período, nessa estação que nós estamos passando. Então que Deus te abençoe demais. O mês de agosto foi um mês que Deus proveu. No último momento o recurso vem, os compromissos foram honrados, graças a Deus que usou você, meu irmão e minha irmã, amém? Como um abençoador da obra de Deus, amém? Vamos para o louvor, daqui a pouquinho eu volto trazendo a palavra de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Bom dia, igreja, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais um culto online E vamos adorar a Deus. És mais real que o chão que eu piso. És
Glória a Deus. Vamos para a palavra desta manhã de domingo. Espero que você tenha se preparado, né? Esteja com a sua Bíblia na mão. E se você está com ela na sua mão, eu quero que você abra no Evangelho que escreveu Mateus. Mateus capítulo 11, verso 2. Apenas um versículo eu quero compartilhar com a nossa querida e amada igreja nesta manhã de domingo. Amém, queridos? Glória a Deus. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que João, ouvindo da prisão falar dos feitos de Jesus Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar. E disse: pergunta para ele, para o Senhor: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? João, ele manda 2 discípulos, né? 2 discípulos seus, até o Senhor Jesus para perguntar: é o Senhor mesmo que havia de vir, ou devemos esperar outro? João, nós temos que entender que João está preso. Daqui a alguns dias João vai ser morto por Herodes, né? Mas ele tem algo antes de partir, ele tem algo no coração dele. Esse que eu batizei realmente era o Cristo que nós deveríamos esperar? É o Messias? Amém? E por que Deus colocou essa palavra no nosso coração para essa manhã? Nós estamos vivendo um momento que nós temos observado um esfriamento espiritual praticamente em todo o arraial evangélico, né? As pessoas têm lutado, se debatido para não perder de forma alguma a sua vida com Deus, mas parece que o distanciamento da comunhão, dos cultos presenciais, fizeram com que houvesse também um esfriamento espiritual no meio dos cristãos, a ponto, né, eu acompanhando alguns casos, a ponto de alguns até duvidar da própria fé que militava todo esse tempo na sua vida. Nós temos visto também por parte da sociedade, uma sociedade que menos espiritual e mais materialista, com o distanciamento do sagrado, né? Um distanciamento da sua vida espiritual, um esfriamento desta vida espiritual. O momento tem levado a mente humana a questionar, e a questionar sobre coisas que antes talvez não tinha tanta dúvida assim. E muitos dos questionamentos que a gente vê e ouve é sobre Cristo, é sobre Jesus, né? Será que Jesus é um mito, ou será que Jesus é uma verdade? Será que Jesus ele é uma lenda, ou será que Jesus realmente existiu, viveu, e todo o contexto bíblico está baseado em algo que realmente aconteceu? E eu digo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã: não se culpe se você já fez tal indagação. Não ache que você pecou contra o Espírito Santo quando você em algum momento duvidou, né? Por quê? Nós estamos vendo aqui no texto que nós lemos em Mateus capítulo 11, verso 2, que um grande homem de Deus, um homem escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, né? Ele chegou o momento a questionar: esse Cristo é aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Né? E o nome dele é João Batista, né? Que envia mensageiros a perguntar. E ele pergunta direto para Jesus: tu és o Cristo, ou devemos esperar outro? Né? Se você já fez esta pergunta, ou se você já se defrontou com alguém com essa dúvida, eu gostaria de pensar nesta manhã com você em relação sobre quem é Jesus. E eu quero trabalhar um pouquinho na questão, buscando desde
desde a criança Jesus, né? Desde o seu nascimento, para a gente entender todo o contexto. E saber que Jesus ele faz parte do contexto judaico, é a primeira coisa que a gente tem que entender. Jesus ele nasceu em Belém, né, no tempo do recenseamento que Tibério mandou. Então o pessoal vinha, né, de toda a região lá de Israel, e o lugar, né, da onde aquelas pessoas eram, elas tinham que voltar à sua cidade natal para fazer o recenseamento, ou seja, dar o seu nome. É como se fosse um censo que acontece aqui no nosso país, né? E José ele vai para Belém, e quando chega lá em Belém, com a sua esposa, ela acaba dando à luz, e aí a história vocês conhecem. Então Jesus ele faz parte do contexto judaico. Ele nasceu em Belém, que é uma pequena aldeia, né? Ele foi conhecido como Yeshua ben Yosef, ou seja, Jesus, filho de José. E seguindo os costumes judaicos, né, ele foi circuncidado ao 8º dia e apresentado no templo, que todo aquele texto que a gente conhece, que está no começo de Lucas, onde fala que Simeão pegou ele no colo, apresentou diante de Deus e falou assim: Senhor, agora pode despedir teu servo, porque ele realmente viu o Filho de Deus. Então essa história é muito bonita. Continuando, Jesus ele cresceu dentro da tradição judaica. Com 12 anos, né, certa de 12 para 13, acontece na vida de um jovem judeu, né, o momento da sua emancipação espiritual. E com certeza Jesus ele passou por esse processo conhecido por Bar Mitzvah, que é uma sabatina, né, endossada por doutores da lei, rabinos, né, que fazem, né, uma verdadeira sabatina com aquele jovem, baseado na Torá, né, para saber se ele está pronto para ser emancipado espiritualmente. Amém, amados? E com certeza Jesus ele passou por esse momento. Isso também nos leva a pensar que daquela vez, no começo também ali do Evangelho de Lucas, está o dia, né, o momento em que Jesus foi para Jerusalém com seus pais. E a Bíblia diz que há um dado momento que os pais, retornando para Nazaré, eles percebem que Jesus não está no meio do povo, retornando, então eles voltam para Jerusalém, procuram Jesus durante 3 dias em Jerusalém e vão encontrar ele no meio dos doutores. Os estudiosos, né, os teólogos que se aprofundaram nisso aqui, acreditam que nesse momento em que José e Maria encontram Jesus em meio a doutores, Jesus estava passando justamente por essa sabatina, né, do Bar Mitzvah. Aí abre um outro parêntese. Por quê? O Bar Mitzvah, que é essa prova junto aos doutores da lei, ela era realizada geralmente no período, no momento, na época de você passar de 12 para 13 anos, ou seja, geralmente no período do seu aniversário. Então isso conclui, porque Jesus tinha ido para uma festa na Páscoa, né, que é entre março e abril. Isso a gente chega à conclusão que se o Senhor Jesus ele passou por essa sabatina na Páscoa, isso significa que Jesus não nasceu em dezembro, né, como o paganismo e outras religiões influenciaram a igreja cristã católica a decretar o aniversário de Cristo em dezembro. Então a gente chega, né, ao estudo, baseado em estudo teológico, que Jesus ele nasceu entre março e abril. Amém, amados? Jesus agora é adulto. Jesus então ele já passou pelo Bar Mitzvah. Agora Jesus ele é um homem e ele é um rabino. Amém, amados? Ele é um rabino. Jesus frequentava, é um mestre. Jesus frequentava o templo, Jesus frequentava a sinagoga ensinando. Ninguém, meu irmão, poderia ensinar outra pessoa, ninguém poderia dar palestra, ninguém poderia ministrar, ninguém poderia ler, né, a Torá, que era o livro sagrado, né,
se ele não fosse um mestre, se ele não fosse um rabino. Amém, amados? Então Jesus, ele está já nessa condição. Jesus, ele sempre guardou a lei e a tradição judaica na sua formação, né? E as festas sempre ele frequentava. Jesus se vestia, né? Como um judeu, ele se alimentava como judeu, e isso faz com que Jesus se torne uma pessoa conhecida como Jesus de Nazaré, o rabino de Nazaré. E Nazaré é uma pequena aldeia, né? Lá na Galiléia, periferia, né? Nazaré hoje é uma cidade maior, né? É uma cidade já bem estruturada, mas no tempo de Jesus, Nazaré era uma aldeinha, era uma periferia, era um distrito de uma cidade que talvez você nunca tenha ouvido falar, porque ela não está na Bíblia. Ela era distrito, né, de uma cidade bem maior chamada Séforis. Amém, amados? Então, o que eu queria trabalhar hoje com você? O ministério de Jesus, ele aconteceu ao redor, ele começou na Galileia, né? Ele era chamado o Galileu. Então Jesus, o ministério dele se deu ao redor de um lago de água doce, conhecido como o Mar da Galileia. As cidades que envolviam aquela região, elas fazem parte da Decápolis, ou seja, conjunto de 10 cidades. Entre elas, Cafarnaum e por aí. Tem tantas outras que Jesus ali, né, desenvolveu o seu ministério. O legado histórico de Jesus. Será que dá para acreditar que Jesus foi realmente quem ele diz que é? Vamos lá. A gente ainda está se apegando um pouquinho na pergunta de João, né? E nos dias de hoje, uma pergunta que muitos fazem: será que dá para se apegar realmente? Dá para acreditar que Jesus foi quem ele realmente diz que é? Então vamos lá. Quem foi Jesus? Alguém pode chegar e perguntar: pastor Djalma, o que ele construiu? Ele construiu uma casa? Ele construiu palácios? Ele construiu prédio? Igreja? Templo? Eu vou dizer para essa pessoa: não, ele não construiu nada disso. Ele foi o quê? Governador, prefeito, ele foi deputado, ele foi rei na época. E eu vou dizer para essa pessoa: não, Jesus não foi nada disso aqui na terra. Que livro ele escreveu? Nós não temos relatos de Jesus ter escrito nada. O único relato que a gente vê Jesus escrevendo alguma coisa foi no dia que ele escrevia na areia, diante da acusação dos fariseus em relação a uma mulher que foi apresentada diante dele. Amém? Mas, diante de tudo que nesses 20 séculos que se passaram, nós vimos no século XVIII um período chamado de Iluminismo, né? Que tentou descobrir quem era ou quem foi realmente Jesus. E isso abriu uma janela enorme para um Jesus mitológico e também para um Jesus histórico, porque o iluminismo ele fazia exatamente isso, era fazer as pessoas abrir a mente em relação àquilo que havia sido tradição e conservado até o momento. Nós, sendo cristãos, né, nós cremos que Jesus foi quem ele diz que né? É baseado nas escrituras, baseado naquilo que a Bíblia nos ensina e ela nos diz. Mas além da Bíblia, pastor, mais alguém escreveu alguma coisa que cita Jesus? Eu digo sim. Por exemplo, Flávio Joséfo foi um escritor do primeiro século, já no tempo de Jesus, ali no período de Paulo, no período de Cristo. Flávio Joséfo foi um escritor judeu, né? Ele prestava serviço a Roma e ele escreveu muito sobre a existência, a vida e até a morte de Jesus. Amém? Jesus é citado nos livros da época, né? Por exemplo, o Talmud, o Mishnah, né? São livros que falavam, né, da religião da época. Nos livros apócrifos, hoje a gente conhece os 66 livros da Bíblia, mas no passado, né, a Igreja Católica ela incluiu nos seus cânones mais livros do que nós temos hoje, que nós chamamos de livros apócrifos, mas que na verdade são livros históricos, não são inspirados pelo Espírito Santo, mas são livros que contam a história. E esses livros, eles falam da existência de Jesus. São literaturas que não fazem parte
do cânon sagrado, ou seja, não fazem parte da Bíblia, mas citam Jesus. Isso é prova, né? Muitos dizem, mas não dá para acreditar em tudo que a Bíblia diz, né? Não dá, você conversa com pessoas às vezes que são questionadores, né? Ou até cristãos mesmo, mas pastor, será que tudo isso é verdade? Né? Tem algum tipo de comprovação material? Eu digo, sim, aí já entra o trabalho científico e arqueológico, né? Já ouvi falar por aí que não há comprovação sobre acontecimentos bíblicos da época de Jesus e que a Bíblia é uma farsa. A gente já ouviu falar isso. Mas olha que interessante, a Bíblia diz e conta histórias e ministra e fala da existência disso, daquilo, dos acontecimentos. E alguns anos atrás foi descoberto, né, uma placa em Roma, né, após escavações dos arqueólogos, e essa placa citava um certo governador da Judéia chamado Pôncio Pilatos. Olha que interessante. Não muito tempo depois, nessas mesmas escavações, foi encontrado um anel que estava lá, que se tratava de Pilatos. Ou seja, Pilatos foi aquele governador da época da crucificação de Jesus. Amém, amados? Foi encontrado em escavações em Jerusalém uma caixa conhecida como ossário, que levava o nome Caifás, sumo sacerdote em Jerusalém. Ou seja, são comprovações materiais, elementares, para a comprovação de tudo aquilo que a Bíblia diz é real e é verdade. Questionou-se também o método da crucificação, né, que Jesus foi crucificado. Não, esse negócio eu acho que não existia não. E foi encontrado ossos, né, de um homem cujo havia a marca da perfuração nas suas duas mãos e nos seus pés, mostrando que aquele homem havia sido lá atrás, nos tempos de Cristo, também crucificado. Amém? Outras coisas, por que eu estou falando isso hoje? Porque baseado na pergunta de João, será que é Jesus mesmo? Será que Jesus existiu? Será que ele é uma verdade? Então isso talvez hoje nos traz à luz, né, a gente confiar mais, né, nesse Cristo que viveu, que reinou, que trabalhou, que ministrou e que é o nosso Salvador. Isso nos dá mais garantias do que a Bíblia, do tudo que a Bíblia nos apresenta e nos traz para os dias de hoje, é real, é verdadeiro, é fato e realmente aconteceu. Isso no momento de incerteza do qual nós estamos vivendo, isso consolida a nossa fé e nós podemos bater de frente com aqueles que questionam, né, e duvidam e falar, não, realmente Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, é fato, eu sirvo um Cristo que realmente existiu, que viveu, que morreu, mas que ressuscitou realmente. Amém? Muitos se falam, por exemplo, dos evangelhos. São 4 evangelhos, pastor, mas você não acha meio estranho que um está falando do mesmo assunto em relação ao outro, mas há divergências? E aí, meu irmão, que eu vejo a veracidade e a honestidade do evangelho. Porque se todos os evangelhos e todos os textos eles fossem iguais, idênticos em todas as questões, em todos os assuntos, a gente poderia questionar, falar, não, isso aqui foi combinado, fizeram um acordo, escreveram tudo igual e depois colocaram. Mas se há uma distorção, Jesus estava entrando em Jericó. Não, o outro texto diz que Jesus estava saindo de Jericó. Jesus, ele curou um cego quando ele saía. Não, Jesus curou 2 cegos. Então essas divergências, ela nos dá garantia de que realmente são fatos, são reais, é verdade. O fato de serem parecidos, né, de não serem parecidos, dá mais credibilidade à palavra de Deus. Amém, amados? E outros dizem que os evangelhos eles foram escritos, né, alguns séculos depois. Isso também não é verdade. Os evangelhos eles são contemporâneos da época dos fatos. Amém, amados? Glória a Deus. Levantaram várias hipóteses sobre a credibilidade da Bíblia e do Novo Testamento e de Jesus. Isso tem sido feito diariamente, constantemente pelos céticos, né? Por exemplo, na questão da ressurreição, dizem que o corpo de Jesus foi roubado, né? Foi um dos questionamentos lá dos fariseus. Isso é bobagem, meu irmão. O corpo de Jesus estava sendo guardado no túmulo de José de Arimateia por
2 soldados romanos. Quem seria louco de tentar entrar ali, né? As pessoas que poderiam fazer isso são os discípulos. Eles fugiram de medo quando Jesus foi preso. Agora eles iriam enfrentar soldados ali para tirar o corpo de Jesus ali. Então isso é bobagem, isso é especulação, né? Quem faria isso estaria correndo um enorme risco, né? Diz então, mas é que Jesus ele não foi colocado naquele túmulo, Jesus foi colocado no túmulo errado. Outros dizem, não, isso é história contada pelos discípulos. Os discípulos ficaram meio alucinados, estavam todos malucos, né? Outros dizem, não, Jesus na verdade ele não morreu, ele teve um problema chamado catalepsia, ou seja, ele morreu mas depois ele acordou. Ou seja, houve armação, mentira dos discípulos. Eu quero dizer uma coisa para você, nada disso é real, nada disso é verdade. O que aconteceu foi que Jesus naquela sexta-feira, antes das 6 horas da tarde, Jesus foi retirado da cruz, foi levado ao túmulo de José de Arimateia. Rolaram uma pedra de toneladas para tampar o túmulo. Colocaram-se 2 soldados romanos para tomar conta do túmulo, justamente para prevenir que ninguém fosse lá. Amém, amados? Só que Jesus ressuscitou, a pedra foi removida, ninguém viu, amém? E o túmulo no domingo de manhã estava vazio. Isso ninguém pode contestar, porque a Bíblia assim diz. Amém, amados? Esses discípulos não fariam isso. Esses discípulos eles se tornaram extremamente corajosos, né, e valorosos para o reino do Senhor com a descida do Espírito Santo, lá em Pentecostes. Esses homens se tornaram uma potência de Deus. Todos esses homens, com exceção desse João, né, João o evangelista, que escreveu o Evangelho de João, com exceção de João, todos os demais discípulos do Senhor foram martirizados, foram mártires da história, morreram apedrejados, acorrentados, crucificados de cabeça para baixo, afogados, arrastados por cavalos, com flechas, com lanças, devorados na arena por animais ferozes. Amém? Mas eles morreram felizes, sabendo que a obra estava completa. Mas eles foram se tornar esses homens mártires da história muito depois. Muito depois. Eles não teriam coragem suficiente para tomar nenhuma atitude, para tirar um corpo, né, do túmulo sendo guardado por soldados romanos. Amém, amados? Então, diante disso, né? Pastor, quem é Jesus então? Jesus é a pessoa mais importante da história humana. Amém? Glória a Deus. Jesus que se apresenta como Messias, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, aquele que ressuscitou para a vida, aquele que nos trouxe a esperança. Esse é o nosso Jesus, aquele que mudou a história, aquele que mudou o mundo, alguém que nunca teve poder político. Jesus não. Aquele que nasceu num lugar distante, que ministrou em um lugar irrelevante e se tornou a pessoa mais importante do mundo. Conhecemos pessoas, já ouvimos falar de pessoas que nasceram nos confins da África, lugar esquecido, dentro de tribos, dentro de um meio político, de perseguições, de milícias, disso, daquilo, que até então nunca tinham ouvido falar de Jesus, mas que ao ouvir falar de Jesus e da sua mensagem, tiveram as suas vidas transformadas, foram inspirados, o poder do Espírito Santo tomou a vida dessas pessoas e elas se transformaram. Amém, amados? Elas conheceram o Evangelho e tiveram suas vidas totalmente transformadas. Isso nos confins da África. Agora você imagina no resto do mundo o que Jesus não fez. Né? Imagina no resto do mundo o que Jesus não promoveu na vida das pessoas. As pessoas que se inspiraram em Cristo. Ninguém se compara a Jesus, meu irmão. Ninguém em toda a história da humanidade. O ensino de Jesus é único. Ele apresentou para nós o Deus do amor. Amém, amados? Com esse perdão incondicional. Ele nos ensinou a amar nossos inimigos.
Nunca ninguém, jamais promoveu tal mudança no coração das pessoas. Amém? Ele mostrou a graça de Deus, o poder do perdão, a valorização das pessoas, né, ignoradas, das pessoas desprezadas. Jesus valorizou essas pessoas, né? A atenção dos desfavorecidos, a importância de sofrer por amor, isso é nobre. Foi isso que Jesus trouxe, né? É isso que Jesus trouxe. Esse é o Senhor, Ele que mudou a história para sempre. Um ateu pode chegar, por mais cético que seja em relação a Cristo, mas ele tem um calendário lá na parede dele, e aquele calendário aponta para 2020 depois de Cristo. Então não tem como ele negar Cristo, porque aquele calendário é uma testemunha viva de que Cristo mudou a história do mundo, de que Cristo realmente existiu. Está lá 2020 depois de Cristo. Por mais cético, por mais ateu, ele não pode desprezar aquela data. Jesus é responsável por fazer muitas nações abandonarem, né, ao redor do mundo, abandonarem a crença em vários deuses. As nações antes, meu irmão, era um absurdo. Hoje nós vemos, por exemplo, a Índia, que tem ainda milhões de deuses que eles adoram, mas antes o mundo era mais perdido ainda, né? Havia milhares e milhares de lugares, de nações, centenas de nações que adoravam centenas e milhares de deuses. Jesus, ele mudou isso. Jesus é o principal triunfo de uma fé monoteísta, ou seja, que crê num único Deus da história humana. Amém, amados? Isso é lindo. Até hoje Jesus ainda ele promove paz em meio à guerra. Você sabia que houve momentos na história da humanidade que nos períodos de guerras, né, nos momentos mais agudos, mais difíceis, quando chegava ao Natal, se decretava uma paz, havia até uma troca, né, de gentileza entre os inimigos naquele dia. Passava no dia seguinte, depois do Natal, aí de novo as coisas aconteciam, a guerra voltava. Mas quem tem esse poder, né, de mobilizar dois inimigos, dois adversários, dois oponentes para celebrar aquele dia? Somente Jesus é capaz disso. A influência da misericórdia no surgimento de hospitais se deu através de pessoas que acreditavam e seguiam Jesus lá no começo. Os hospitais não caíram assim de uma hora para outra, não surgiram não, surgiram através da misericórdia, do desejo de ser um seguidor de Cristo, de ter amor, de ter misericórdia pelas pessoas. Assim surgiu os primeiros hospitais. Pastor, então me responde, quem é esse homem que sacudiu o mundo todo? Eu digo para você, esse homem, ele nasceu num vilarejo desconhecido, filho de uma camponesa, uma jovem camponesa chamada Miriam, ou Maria, como está na Bíblia, de um homem carpinteiro de nome José. Ele nunca escreveu um livro, nunca teve casa, nunca formou família, não frequentou faculdade, não conheceu cidade grande nenhuma. Mas Jerusalém, querido, ela é grande hoje. Naquela época era uma cidade pequena. Amém, amados? É uma cidade pequena. Jerusalém só enchia de gente no período de festa, porque as pessoas iam para o templo. Mas do contrário, é uma cidade pequena, né? Jesus, ele não se afastou, né, do lugar que nasceu numa distância maior que 300 quilômetros, ou seja, ele não conheceu outras terras. Ou seja, Jesus, ele não fez nada daquilo que as pessoas que têm influência fazem. A sua morte aconteceu quando ele tinha 33 anos, quando a opinião pública se voltou contra ele. A opinião pública, ela foi influenciada, né, por líderes, por pessoas que buscavam, né, através da imponência, através do poder, através do dinheiro, destruir o que é bom, destruir o que é reto, destruir o que é saudável, destruir o que é direito.
Então a opinião pública se voltou contra o jovem Galileu de 33 anos. Né? Ele foi entregue aos seus inimigos, ele foi crucificado entre ladrões, né? Os seus amigos naquele momento fugiram. Quando estava morrendo, os seus opositores ali disputavam as suas vestes. Foi sepultado num túmulo emprestado, mas foi emprestado somente para um fim de semana e devolvido no domingo. Isso aqui que eu acho legal, né? E a importância de Jesus na terra. 20 séculos depois, já se passaram, e hoje continua sendo a figura mais importante e central da raça humana. Jesus Cristo, o meu Senhor, o seu Senhor. Ninguém se compara a Jesus. Se você ler o Alcorão, você verá que o Alcorão é o livro dos muçulmanos, o livro árabe, que pega pesado contra os infiéis. Mas quando cita Jesus, eles respeitam, pegam leve. Há lugares, há textos no Alcorão que se fala mais de Jesus do que do próprio profeta, o fundador muçulmano do Islã. Todo mundo se curva diante desse Galileu. E é isso que eu acho lindo em Jesus. As religiões afrodescendentes, como o candomblé, como Umbanda, citam Jesus com respeito, né? As religiões orientais, espíritas, budistas, hindus, todas elas reverenciam a esse Jesus. Todos os exércitos que marcharam, todas as frotas que navegaram e todos os reis que reinaram na terra não influenciaram a vida do ser humano na terra como Jesus influenciou. Ele existiu, ele ensinou, ele morreu, ele ressuscitou e ele vive. Amém? E porque ele vive, meu irmão, minha irmã, eu posso crer no amanhã. Porque a minha vida está nas palmas das mãos do meu Senhor. Amém? A única pessoa capaz de me fazer mudar, a única pessoa capaz de fazer eu entrar no caminho certo, de caminhar pela vereda correta, é o meu Salvador. Amém? Quando você se sentir em dúvida sobre quem é Jesus, como João um dia no cárcere sentiu, lembre-se dessa mensagem e descansa. Amém, amados? Eu gostaria que você propagasse essa mensagem, que você multiplicasse, que você compartilhasse, porque há muita gente hoje em dúvida e se perguntando: será que ele existiu? Será que a Bíblia é verdade? Será que não é uma farsa? Será que o meu amigo que é ateu, que é cético, será que não é ele que está certo quando nós falamos em religião? Lembre-se dessa mensagem e descansa, pois é Jesus. Ele é real. Aquele que te ama a ponto de ter um dia morrido na cruz por amor a você. Caso a sua dúvida persista, faça como eu faço. Muitas vezes, feche os seus olhos, ore para Ele, busque Ele em oração, na quietude, na calmaria, só você e Ele, né? Peça para que Ele se manifeste e coloque paz no seu coração. Você vai perceber e vai sentir a doce paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se você quer segurança em Cristo, meu irmão, entregue a sua vida a Ele, você que ainda não fez. Se você andou distante desse Cristo, volte rapidinho para a presença do nosso Senhor. Amém? Se reconcilie com Ele hoje. Reassuma a sua posição de crente, né? Seguidor desse Deus maravilhoso, desse Cristo tremendo que nos amou primeiro. Você perceberá, meu irmão, quando você falar com Ele, na quietude, só você e Ele. Quando você entregar a sua vida a Ele, você vai observar
como uma brisa suave, como um momento de calmaria, suave, o Espírito Santo tomará as rédeas da sua vida novamente. E daí para frente, você sentirá a paz que excede todo entendimento. Só essa pode vir do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu digo para você, Ele vive. Amém, amados? Por isso eu posso crer no amanhã. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que você tenha aproveitado e degustado e se alimentado e assentado no seu coração a certeza de que Ele realmente existiu, de que Ele realmente nos amou primeiro, de que Ele realmente viveu, morreu e ressuscitou e Ele vive. Amém, amados? Ele nos espera e tenho certeza que Ele vai voltar para nos buscar, para que nós venhamos um dia a morar com Ele lá na glória. Amém? Se você recebeu essa palavra e você crê nela, eu peço a você que feche os seus olhos agora, que eu quero orar com você, crendo que Deus, meu irmão, está tocando, está trabalhando, está ministrando na sua vida nesse momento e colocando, sobretudo, paz no seu coração. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, a sua palavra ela foi pregada, teu nome nesse lugar glorificado e a certeza, Pai amada, compartilhada entre nós de que o Senhor realmente existe, de que o Senhor vive, de que o Senhor reina e é Deus para sempre. Temos certeza absoluta, Pai amado, que pessoas que tinham alguma centelha de dúvida, possa ter nesta manhã de domingo dissipado. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, toma a nossa vida, abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, cobre com teu sangue, Senhor Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, eu vou ficando por aqui. Você tem aí um domingo abençoado, um dia maravilhoso. Continue orando a esse Cristo, pedindo direção nesse momento de pandemia, para que Ele possa nos orientar e direcionar. Amém, amados? Para que nós possamos ter uma vida com qualidade, possamos voltar aos cultos. Estamos com muita saudade da igreja e se você estava se sentindo fraco, esfriando na fé, hoje a palavra eu tenho certeza que falou poderosamente ao seu e ao meu coração. Por isso, confie no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, estenda as suas mãos. Vamos falar com Deus, vamos dar a bênção apostólica, crendo que Deus está te visitando e te abençoando. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todo o povo de Deus e todo o povo do Senhor que crê nesse Cristo que vive e reina. Todo esse povo diz amém. Que Deus te abençoe e até quarta-feira, em nome de Jesus. Fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.